Oi, gente, aqui é a Luísa de novo, e agora a gente vai continuar, a partir da questão 9, a correção de exercícios sobre a Guerra Fria. Então, passamos agora para a questão número 9, que é da UF de 2006. Baseando-se na citação e na política externa do governo norte-americano na década de 1960, assinale a alternativa incorreta. Leia o trecho do discurso a seguir. Que toda nação saiba que pagaremos qualquer preço, suportaremos qualquer fardo, enfrentaremos qualquer privação, apoiaremos qualquer amigo, obstaremos qualquer inimigo para assegurar a sobrevivência e o triunfo da liberdade. Então é o discurso do Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos, aqui o discurso de posse dele, ele foi presidente durante a Guerra de 60, perdão. E ele fala justamente, olha, a sobrevivência e o triunfo da liberdade. Isso é falando basicamente desse poder americano, do triunfo dos Estados Unidos. Vamos olhar as alternativas. Letra A. No início do governo Kennedy, ocorreram intervenções e conflitos envolvendo Cuba e a União Soviética. Os Estados Unidos apoiaram a invasão da Baía dos Porcos, promoveram o bloqueio naval e aéreo à ilha e exigiram a retirada dos foguetes soviéticos instalados em Cuba. Essa retirada dos foguetes é o que a gente conversou sobre na aula sobre Guerra Fria, a crise dos mísseis, que aconteceu em 1962, ali no início realmente do governo do Kennedy. Então, a gente teve justamente que, nesse período do governo dele, tiveram intervenções e conflitos envolvendo Cuba e a União Soviética. Inclusive, em 1961, a invasão da Baía dos Porcos é comandada pelos Estados Unidos com a intenção de tirar o Castro do poder em Cuba. Então, isso tem bastante de acordo com o governo americano em 1960, norte-americano. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Bem, a enfatizar a aplicação do Plano Marshall e da doutrina Truman, o governo Kennedy foi marcado pelas negociações com a União Soviética e a China, que objetivaram solucionar os conflitos envolvendo a Coreia e o Vietnã e evitaram a expansão do comunismo na Ásia. Então, a questão da Coreia, primeiro, ela já tinha acabado, né, a Guerra da Coreia, ela foi na década de 50 a 53, e além disso não houve essas negociações dessa forma com a União Soviética e a China. Não foi uma marca do governo Kennedy. Sem contar que a doutrina Truman e o Plano Marshall, elas evitavam, todos dois, justamente fortalecer o poder americano, norte-americano e diminuir o poder soviético. Então, não haveria, nesse sentido, né, as negociações, não foi por meio de negociações com a União Soviética e a China que ele foi implementado. Então, aparentemente, essa é a alternativa incorreta, mas vamos sempre olhar todas as alternativas. Letra C. Em relação à América Latina, o governo norte-americano formulou a Aliança para o Progresso, cuja proposta era conceder ajuda e financiamentos para o desenvolvimento econômico, a fim de evitar o crescimento da influência comunista sobre as populações latino-americanas. Essa Aliança pelo Progresso, feita pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria, tinha justamente essa intenção. Era permitir o desenvolvimento econômico dos países capitalistas da América Latina para evitar a influência comunista nessas localidades, inclusive no Brasil, por exemplo. Então, isso também está de acordo com o período do governo norte-americano na década de 60. Por último, alternativa D, o governo norte-americano organizou iniciativas de treinamento das Forças Armadas e dos serviços de repressão da América Latina, ao fim de reprimir manifestações populares e opositores ao governos favoráveis à influência norte-americana. Aí a gente vai lembrar aquilo que eu citei nas questões anteriores, de que os Estados Unidos eles apoiaram vários governos autoritários aqui na América Latina, inclusive o próprio governo brasileiro. Então houve essa intenção de reduzir essas manifestações, essas oposições, essa questão da liberdade de expressão nesses países. Então isso também está bem de acordo com as políticas norte-americanas nesse período, de forma de que a alternativa incorreta, que é o que está pedindo, né, seja a letra B. Tudo certo? Então agora a gente passa para a questão 10, que é da Unesp de 2005. Na década de 1960 e 1970, é a relação dos Estados Unidos com a América Latina. Então, algo importante de falar sobre essa questão é que talvez vocês até tenham visto, ela foi anulada pela Unesp pelo fato dela não ter
uma alternativa correta. Todas as alternativas dela estão incorretas. A alternativa gabarito era a letra E, mas ela também não está correta, eu vou explicar por quê. Mas, de qualquer forma, para a gente que está estudando, é interessante, porque essa questão, como qualquer outra, permite entender melhor, né, sobre esse período e praticar um pouco nossos conhecimentos sobre ele. Então, vamos para as alternativas, mas tendo isso em mente. Letra A. Caracterizou-se pela ausência de investimentos econômicos significativos. Pelo contrário, a gente acabou de falar isso. Os Estados Unidos investia bastante economicamente na América Latina, justamente para poder evitar o avanço socialista na área. E já que a região oferecia menores oportunidades de lucro do que os chamados tigres asiáticos, também não tinha essa relação, não tinha importância, justamente porque havia os investimentos. Letra B. Alterou-se quando os norte-americanos condicionaram a ajuda financeira aos relatórios de organizações internacionais que avaliavam o respeito aos direitos humanos e à democracia. Como eu vinha dizendo também na questão anterior, os Estados Unidos apoiaram muitos governos autoritários que feriam os direitos humanos na América Latina. Então, a ajuda financeira não estava de forma alguma condicionada ao respeito aos direitos humanos e à democracia. Ele, inclusive, apoiava governos que não tinham esses compromissos. Letra C. Desenvolveu-se de acordo com o programa do Departamento de Estado norte-americano, com o objetivo de suplantar o domínio político e cultural dos países europeus na região. Não tinha essa intenção de minar, de acabar, né, com o domínio político e cultural dos países europeus. De forma alguma, os países europeus não tinham essa influência na região. Era uma influência soviética que eles tinham medo de que existisse. Letra D. Particularizou-se pela aplicação da política da boa vizinhança, que objetivava industrializar e desenvolver o sul do continente, ainda que sob controle dos norte-americanos. Existia essa ideia de ajudar o desenvolvimento econômico para evitar o avanço soviético, mas essa política de boa vizinhança não é uma coisa da Guerra Fria, ela é, na verdade, anterior à Segunda Guerra Mundial, ela foi instituída especificamente em 1933, e então ela não é marcante nesse período, da década de 1960 e 70. E além disso, não tinha esse controle absoluto dos norte-americanos. Era muito maior uma influência e um domínio indireto, né? um domínio via influência política e econômica dos Estados Unidos nos países da América Latina. E por fim, pautou-se um clima tenso, sobretudo depois da subida ao poder de Fidel Castro e da crise dos mísseis na Baía dos Porcos. Então, essa alternativa foi considerada certa, mas depois ela foi anulada porque ela tem dois problemas. Primeiro, houve um clima tenso? Houve, mas entre Cuba, principalmente, e os Estados Unidos, não em toda a América Latina, que é o que aparentemente a questão se refere sobre. E o outro problema é um problema mais objetivo. A crise dos mísseis na Baía dos Porcos. A invasão na Baía dos Porcos e a crise dos mísseis são eventos diferentes. Em 1961, houve a invasão na Baía dos Porcos, apoiada pelos Estados Unidos para tentar derrubar o governo do Fidel Castro. E no ano seguinte, houve a crise dos mísseis, que não aconteceu na Baía dos Porcos, que era aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, uma disputa diplomática envolvendo os mísseis que estavam implantados em Cuba pela União Soviética. Então foi por isso que essa questão foi considerada anulada, porque ela não tinha nenhuma alternativa completamente de acordo com o que a questão pedia. Ok? Mas de qualquer forma ela é muito interessante para a gente estudar. Então passamos agora para a questão 11. Essa questão é da PUC, do Rio Grande do Sul, de 2007. A queda do Muro de Berlim, em 1989, significou simbolicamente, então aqui está deixando bem claro os símbolos, o que é o símbolo da queda do Muro de Berlim. Vamos ver o que ela significou. Letra A. A vitória do comunismo na República Democrática Alemã. Pelo contrário, né? Se houver uma vitória, se a gente for considerar que tem uma vitória, é uma vitória do capitalismo, porque houve protestos na parte oriental querendo que o muro caísse, porque eles queriam poder passar para o lado capitalista, que estava muito mais desenvolvido, tinha melhores condições de vida e etc. Então foi quase que uma derrota, né, do comunismo. Letra B. A alteração nas relações políticas e ideológicas entre Estados Unidos e União Soviética. Sim,
o Muro de Berlim era considerado, era chamado do símbolo máximo da bipolarização, né, entre as duas potências, Estados Unidos e União Soviética. E a queda do Muro de Berlim, ele é uma das representações do fim da Guerra Fria. E o fim da Guerra Fria foi responsável por alterar essa lógica de poder e de ideologia entre Estados Unidos e União Soviética, primeiro porque a União Soviética deixou de existir, né? E segundo porque os Estados Unidos ascendeu ali como a potência, digamos, que saiu de certa forma vitoriosa dessa guerra. Então não havia mais essa bipolaridade porque essa lógica da Guerra Fria caiu por terra e foi isso, esse fim da Guerra Fria foi algo que o Muro de Berlim simbolizou. Então essa alternativa parece bem de acordo, mas vamos ver as outras questões. O início da globalização econômica com a criação do mercado comum europeu. A criação do mercado comum europeu foi algo posterior, não tem a ver exatamente com a queda do Muro de Berlim. Aconteceu já nos anos 90. Letra D. O isolamento da Alemanha Oriental no cenário europeu e internacional. Quando a Alemanha Oriental, quando o Muro de Berlim caiu, na verdade, a Alemanha Oriental parou, né, de certa forma, de existir, e ela passou, então, digamos, a fazer parte de uma só Alemanha que se integrou no cenário europeu e no cenário internacional. Então, não houve esse isolamento, pelo contrário. E letra E, a fuga de mão de obra da parte ocidental para a parte oriental da Alemanha. Primeiro, havia essa fuga de mão de obra, mas ao contrário, a parte oriental queria ir para a parte ocidental. Mas, de qualquer forma, isso não é um dos símbolos, né, da queda do Muro de Berlim. O que ele realmente simbolizou foi o fim da Guerra Fria. E esse foi um dos motivos pelos quais essa queda foi muito comemorada. Então, a melhor alternativa para essa questão é realmente a letra B. Tudo certo? Então, a gente passa agora para a próxima questão. Essa questão é da PUC do Rio de Janeiro, de 2018. Sobre o impacto da Revolução Cubana nas relações entre os Estados Unidos e a América Latina na década de 60, assinale a alternativa correta. Então, aqui está falando da Revolução Cubana, a subida de Fidel Castro ao poder e, consequentemente, a ida de Cuba, né, para o lado socialista, o maior alinhamento com o bloco socialista. E o que isso alterou é a relação entre Estados Unidos e União Soviética, e a América Latina. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A. A América Latina tornou-se o foco principal de preocupações militares para os norte-americanos no panorama da Guerra Fria nesse período. Não pode-se dizer que foi o foco principal de preocupações militares, porque a gente tem, por exemplo, nessa década de 60, a Guerra do Vietnã, que foi realmente um conflito em que os Estados Unidos esteve envolvido militarmente. Então, a América Latina não era o foco militar de forma alguma. Letra B. Os Estados Unidos passaram a investir também em programas que garantissem a expansão da influência norte-americana por via pacífica, como a Aliança para o Progresso. A gente falou sobre a Aliança pelo Progresso, que foi essa ideia de ajudar a desenvolver os países latino-americanos, acelerar o desenvolvimento econômico e social, para poder garantir o poder, a influência americana, norte-americana na região. Então, isso né, uma via pacífica por se tratar de algo econômico e não militar. E está bastante de acordo com a relação entre Estados Unidos e América Latina durante a década de 60. Porque como Cuba tinha, digamos, caído nas mãos, né, do socialismo, os Estados Unidos tinham medo de que essa influência espalhasse para toda a América Latina. Então, eles foram agir para evitar que isso acontecesse pela via econômica, com a Aliança para o Progresso. Mas vamos ver as outras alternativas. C. Houve momentos de enfrentamento e tensão com a bem-sucedida invasão da Baía dos Porcos em abril de 1961 por forças anticastristas. A invasão da Baía dos Porcos por forças anticastristas em 1961 não foi bem-sucedida, pelo contrário, o Fidel Castro continuou no poder e digamos que essa invasão foi derrotada, né? Não houve essa vitória. Letra D. A crise dos mísseis cubanos em 1962 resultou de testes realizados com armas nucleares soviéticas em territórios cubanos. Então, a crise dos mísseis ela era sobre retirar os mísseis soviéticos do território cubano, mas porque eram mísseis que estavam apontados ali para os Estados Unidos. Não porque houvesse testes, mas porque era uma forma da União Soviética meio que mostrar seu poder. Olha, estou posicionando mísseis aqui a pouca distância do seu território. É uma forma de
dar esse medo, digamos, né, nos Estados Unidos, mas não havia esses testes. E letra E, os Estados Unidos abandonaram a política praticada até então, que consistia na necessidade de exportar a democracia para os demais povos do continente. Novamente, a questão da democracia, os Estados Unidos apoiaram, ali na década de 60, por exemplo, ditaduras na América Latina, e eles não tinham, mesmo antes da década de 60, essa ideia de exportar a democracia para a América Latina. Não era esse foco dos Estados Unidos. Então, a melhor alternativa é realmente a letra B. Passamos agora, então, para a questão número 13 do Enem de 2018. O texto indica que, durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo... Então, vamos procurar ali onde fala, né, de relações internas em um mesmo bloco. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 1960, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases e a ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico, que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos, e depois com seus herdeiros russos, por cifras que chegaram a 32 bilhões, ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. Então aqui está falando justamente a maior poder de um país do que de outro, dentro de um mesmo bloco, e a dependência que gerou de Cuba, econômica no caso, em relação à União Soviética. Então vamos ver as alternativas, o que elas falam sobre isso. Letra A. Foi marcado pela busca pela neutralidade política? Não, não é isso que o texto está abordando. Lembrando que a gente está falando principalmente sobre o texto. Letra B. Estímulo à competição comercial? Primeiro que se trata do bloco comunista, né? Não existe essa competição comercial e também não houve esse estímulo. Houve, pelo contrário, uma dependência muito grande de Cuba em relação à União Soviética. Subordinação à potência hegemônica? É exatamente isso que a gente vinha falando agora, né? A dependência de Cuba econômica, política, militar em relação à União Soviética. Havia dentro de um mesmo bloco uma subordinação à potência, no caso, a União Soviética. Letra D. Elasticidade das fronteiras geográficas. Em momento nenhum o texto faz referência a fronteiras geográficas. E o texto também não fala sobre compartilhamento de pesquisas científicas. Ele não faz referência a isso. Então, a melhor alternativa em relação ao texto é o que é pedido. Lembrando que no Enem vai ter isso muitas vezes. A alternativa mais correta é aquela que não só está correta, mas ela tem a ver com o que a pergunta demanda e com o que o texto fala sobre. Ok? E o que o texto fala sobre é justamente a subordinação à potência hegemônica dentro de um mesmo bloco. Então a gente passa agora para a questão 14, que é da Unesp de 2018. A participação norte-americana na Guerra do Vietnã entre 1961 e 1973 pode ser interpretada como: letra A. Uma ação relacionada à defesa da liberdade no contexto de expansão do anarquismo nos continentes africano e asiático e africano. Não havia essa expansão do anarquismo. De certa forma, havia uma expansão do comunismo, né, se você for pensar, porque o Vietnã do Norte, que era combatido pelos Estados Unidos, era um país comunista, mas então não havia essa expansão anarquista e nem o interesse de defender a liberdade por parte dos Estados Unidos, muito mais de conter o avanço da influência soviética nos continentes africano e asiático, no caso asiático, quando se trata do Vietnã. Letra B. Um recuo na política da boa vizinhança que caracterizou a ação diplomática e comercial dos Estados Unidos após a Segunda Guerra. Como eu tinha dito, não só a boa vizinhança é anterior à Segunda Guerra, mas ela também foi aplicada à América Latina, não a um continente tão distante quanto a Ásia, né? Letra C. A busca de recursos naturais e fontes de energia que ampliariam a capacidade de produção de armamentos nos Estados Unidos. A motivação da Guerra do Vietnã era, sobretudo, ideológica. A ideologia capitalista do Sul contra a ideologia comunista do Norte e os Estados Unidos e a União Soviética entrando no conflito, apoiando cada um a nação que tinha a sua forma de governo e de economia. Então, a motivação era ideológica e não essa busca por recursos. Letra D. O esforço da contenção da influência soviética sobre a China, o Japão e os países do Sul e do Sudeste Asiático.
Essa alternativa ela começa, de acordo com o que a gente tinha dito, né, o esforço da contenção da influência soviética, só que a principal problema dela é quando ela vai dando exemplos. Por exemplo, o Japão não tinha essa influência soviética. A China, ela era um país comunista, mas de certa forma afastado, e que os Estados Unidos não estava com a guerra do Vietnã querendo conter a influência soviética na China. Então, por mais que ele quisesse fazer isso no Sudeste Asiático, que é a área do Vietnã. Então, essa alternativa, ela também não está completamente correta. E letra E, um movimento dentro da lógica da Guerra Fria. Sim, é um movimento de lógica, de ideologia, de evitar a expansão soviética e, consequentemente, fortalecer a posição dos Estados Unidos enquanto potência que eles pretendiam ser hegemônicos, ter poder sobre o mundo inteiro. Então, a melhor alternativa é a letra E. Tudo certo? Então, agora a gente passa para a última questão, que é da UFRGS de 2018. Considere as afirmações abaixo sobre a Guerra do Vietnã. Número 1. Os Estados Unidos envolveram-se no conflito entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul após o chamado Incidente do Golfo de Tonkin, em que um dos seus navios militares foi atacado pela marinha norte-vietnamita. Essa alternativa fala de algo muito específico, né? Que foi esse incidente, e foi exatamente isso que aconteceu. Um navio militar foi atacado pela marinha norte-vietnamita, um navio americano, norte-americano, e isso impulsionou a aprovação da guerra no Congresso americano. Fez com que os Estados Unidos tivessem esse amparo legal para entrar na guerra. Mas é algo bastante específico, né? Falando sobre. Mas está correto. De qualquer forma, a gente vai dar uma olhada em algo sobre essa alternativa. Número 2. Uma das justificativas para a intervenção norte-americana na região era chamada Teoria do Dominó, que postulava que uma possível vitória comunista no conflito levaria à propagação do comunismo por todo o Sudeste Asiático. É exatamente o que a gente acabou de falar na outra questão. Os Estados Unidos queria impedir o avanço comunista no Vietnã, já tinha no Vietnã do Norte, ele queria minar isso justamente para evitar que acontecesse essa teoria dominó, né? Quando um dominó bate no outro, vai bater no outro, bater no outro, e gera uma reação em cadeia de uma expansão muito grande do comunismo. Ele queria evitar isso. E por último, letra número 3. O conflito encerrou-se com a vitória das tropas norte-americanas diante dos norte-vietnamitas e, consequentemente, com a divisão entre Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, que perdura até os dias de hoje. Então, a gente tem dois problemas nessa alternativa. Primeiro, a vitória das tropas norte-americanas. Não, isso foi considerado justamente uma derrota das tropas norte-americanas. Foi motivo de grande, inclusive, vergonha, né? Uma derrota militar americana no Vietnã. E essa questão sobre a divisão de Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, ela não perdura até os dias de hoje. Hoje a gente tem um país só no Sudeste Asiático, que é o Vietnã. Então, a gente tem aqui, na hora que a gente olha para as alternativas aqui embaixo, a 3 está incorreta, de modo que a resposta não pode ser nem a E, nem a D, nem a B. E aí a gente tem a alternativa A, que diz apenas 1, e a alternativa C, que diz apenas 1 e 2. E como a gente sabe que a alternativa 2 está correta, a gente vê logo que a resposta é a letra C. E isso, eu expliquei para vocês por que a alternativa 1 está correta, mas o que eu quero dizer é que mesmo que a gente não tivesse certeza sobre essa alternativa, que é bastante específica, daria para responder a questão. E só lembrando que essa questão de 1, 2 e 3, quais estão corretas, elas são muito boas para a gente aprender, mas elas não são comuns no Enem. O Enem geralmente só tem uma alternativa correta e não esse tipo de questão. Mas, de qualquer forma, elas são muito interessantes para aprender. Eu espero que vocês tenha ficado qualquer dúvida esclarecida. Se não tiver ficado, eu estou disponível para responder qualquer dúvida sobre esse e sobre qualquer outro tema. Então é isso. Obrigada pela atenção até agora e bons estudos!